Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje ainda, pessoal, dia 3 de fevereiro de 2026, terça-feira, são aproximadamente 11h31 da noite. Vamos começar pelas três principais bolsas. Nós não tivemos nenhum evento agendado aqui no calendário econômico lá nos Estados Unidos. Tivemos um dia, pessoal, de recuo aqui nos mercados. S&P fechou 0,84 negativo, seguido de Dow Jones com uma queda de 0,34 e Nasdaq um pouco mais acentuado, recuo de 1,43. Pessoal, sem muita enrolação, vindo para o Bitcoin, seguiu aí o humor das três principais bolsas nos Estados Unidos. Tivemos uma queda um pouco mais acentuada de 3,76. Neste momento para nós, preço a mercado 76.017 dólares. Então vamos ver o que rolou após a análise passada. Quais são aí as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos aí uma grande possibilidade do mercado vir buscar níveis inferiores e virtude, né, da recusa de preço aqui na média de 20 períodos. A gente fez a identificação aí dos vendedores, né, sobressaindo ao que tange volume. Tivemos de fato essa confirmação, nossa expectativa que o mercado viesse, né, buscar essa região próxima aí entre os 76 e os 75 mil dólares para posteriormente, né, a gente colher as evidências, né, e verificar aí uma real possibilidade, né, de retomada do preço por parte dos compradores. Pessoal, basicamente o que a gente repara é que de fato o mercado veio, né, de uma forma muito rápida buscar essa região. Vocês podem observar que, inclusive, viemos mais abaixo, então tivemos uma amplitude muito grande aqui na data de hoje, né? Uma forte correlação, inclusive, com a bolsa de tecnologia, a Nasdaq, né? A bolsa caindo aí aproximadamente pelo período da tarde 2,5%, o Bitcoin chegou a cair quase 6% no diário, e aí posteriormente, né, houve uma retração por parte dos compradores, e aí acabou trazendo o preço novamente para dentro do range na qual nós esperávamos aí, né, o conflito de interesses. Então, pessoal, o que a gente percebe, né? A gente tem aí pelo menos um ponto positivo, que é a questão de que o fechamento, tanto no diário quanto no tempo gráfico de 4 horas, foi acima da região do suporte. Porém, pessoal, a busca por essa região, né, e até mesmo vindo mais abaixo, talvez na busca de liquidez ou até mesmo para estopar, né, operadores, né, alavancados, tivemos aí mais uma cadeia de liquidações em massa, se eu não me engano, ultrapassou os 200 milhões de dólares. Então, isso também tem grande possibilidade. O mercado aqui é coisa séria e esses caras grandes, pessoal, não gostam de dar dinheiro, né, para os pequenos operadores. Então, por isso a importância de um bom gerenciamento de risco, operar com alavancagem desde que você tenha uma boa margem, né, para poder aguentar a volatilidade do preço. E aí a gente repara, pessoal, que a estrutura do preço vigente vem se delineando de uma forma descendente, seja pelos topos, né, talvez fique mais visível aqui no diário, seja pelos fundos, né, pessoal, uma estrutura vem se tornando descendente, né? Isso é um ponto muito negativo quando a gente observa o que foi apresentado de formação de candlestick hoje, mais o volume, pessoal, assusta um pouco. Nós tínhamos ontem aí um bom parâmetro para a retomada por parte dos compradores em virtude do que veio, né, de volume apresentado, e aí, pessoal, no dia de hoje parece que jogaram água no nosso chope. O volume vendedor superou o volume de compra de ontem. Isso é um ponto muito negativo para a gente que estava esperando aí, né, uma eventual reação mais incisiva, mais enérgica por parte dos compradores, porque, né, as condicionantes que estão sendo apresentadas, né, vão pesando aí, pessoal, para o lado dos vendedores, então vai facilitando, né, a possível busca por níveis inferiores, infelizmente, né? Esse é o cenário
que vem se delineando para nós neste momento. E aí, pessoal, a gente basicamente teremos, né, amanhã o dia D, um dia muito importante, porque, pessoal, qual que é o cenário aqui, né, que os compradores irão precisar fazer para cancelar a possibilidade aí dos vendedores continuarem agredindo? O primeiro passo, pessoal, é quebrar essa estrutura descendente, tá? Então seria aí o rompimento da média, né, com confirmação de preferência, né, pessoal, acima aqui da região dos 79.300. Tá? Isso aqui seria imprescindível, né? Quebrar essa estrutura descendente, né? E teria que ser de uma forma verticalizada, teria que ser, né, um pancadão, um grande institucional entrando, porque, pessoal, se não houver, né, esse protagonismo aí já nas próximas horas, né, na abertura do mercado amanhã às 11h30, considerando aí o horário que abre as três principais bolsas lá nos Estados Unidos, isso aqui vai ser um prato cheio para os vendedores continuarem batendo, pessoal. E aí é aquela história, né? Se tivermos dois candlesticks fechando abaixo aqui da região do nosso suporte, pessoal, ambos com volume vendedor, né? Um com característica de força, confirma o rompimento desse suporte, automaticamente torna-se uma resistência e aí a gente vai buscar níveis inferiores. Infelizmente, né, esse cenário vai se desenhando até o presente momento, está tudo voltado para os vendedores. Então hoje seria um dia, né, interessante de se acompanhar justamente o que seria a reação por parte dos compradores, deixou a desejar em virtude do que veio de volume vendedor aí no período da tarde. Então, independente, né, pessoal, se estamos acima da região de suporte, que foi apresentado no dia de hoje, não foi interessante para a gente que está buscando uma recuperação do Bitcoin. Então, liga o sinal de alerta novamente. A gente vê, né, os compradores tentando aí alguma coisa neste momento, pessoal, mas diante aí das circunstâncias, a gente vai precisar, né, que esses institucionais façam esse movimento para quebrar essa estrutura, né, e de preferência que supere esse volume de venda, né, pessoal, que foi apresentado no dia de hoje, que é um volume monstruoso, grotesco, né, quando a gente analisa aí períodos passados, talvez o único dia que ganhou, né, foi só dia 21 de novembro, né, onde tivemos aqui um volume ainda maior, pessoal. Então, uma discrepância muito grande, né? São quase aí 3 meses, né? E aí tivemos no dia de hoje um outro candlestick com característica de força e um volume bastante expressivo. Então, pessoal, basicamente é isso. Temos aí o dia D, já a partir de agora para amanhã. Ou os compradores, né, eles consigam essa façanha, pessoal, né, de quebrar essa estrutura e trazer um volume maior do que foi apresentado aí para nós na data de hoje, ou será um prato cheio para os vendedores, né, agirem em blocos, né, de uma forma estruturada, buscando o rompimento desse suporte, né, e quem sabe confirmando esse rompimento, trazendo o preço a níveis inferiores. E aí a gente começa a trabalhar, pessoal, com possibilidades de retrações, eventualmente. A gente vê talvez aí próximo da região dos 70 mil, ou até mesmo 71. A gente talvez tenhamos aí os compradores tentando mais alguma coisa aqui, né, pessoal? Temos na região próxima aqui dos 70, abertura, fechamento e máxima aqui, ó, de 3 meses. Então, basicamente aqui poderemos chegar facilmente, né? E aí poderá haver uma retração também na falta, né, de condicionantes positivas, boas evidências aí pelo lado dos compradores, a gente poderá buscar, inclusive, um preço mais embaixo, né, pessoal? Talvez trabalhando aí com o cenário aqui da região dos 61 mil, fazendo alusão à média de 20 períodos aqui no
nos 3 meses, né? Então, é um cenário bastante plausível, né, em virtude do que temos aí de evidências para hoje, mas, né, vamos, né, com cautela, vamos utilizar aí abaixo desse suporte, região próxima dos 70. Posteriormente, não havendo nada aqui interessante para nós, pessoal, a gente começa a imaginar aí o Bitcoin chegando na casa dos 60 mil dólares. Então, infelizmente, é um cenário que vem se desenhando. Obviamente, o mercado, pessoal, muito soberano e bastante dinâmico, tudo pode mudar também. Eventualmente, nesse meio do caminho, pode acontecer coisas novas e a gente estará aqui justamente para acompanhar essa possibilidade de trazer para vocês em primeira mão. Então é isso, pessoal. Vamos ver aí, né, se os compradores vão conseguir alguma coisa. Um cenário muito delicado, pessoal. A gente precisa quebrar essa estrutura, né, vigente, topos descendentes, fundos também, né, seria aí o cenário ideal, mas, né, diante do que foi apresentado para nós hoje, é muito difícil a gente esperar algo nesse sentido, mas a gente precisa acreditar eventualmente, até porque ainda estamos, né, acima da região de suporte. A gente sabe que precisamos da confirmação de rompimento ainda. Então, todo combate é bem visto, mas é preciso estar muito claro, né, este cenário justamente para você não ser pego de surpresa. Fechado, pessoal. Outro ponto que me chama a atenção, a forte correlação do Bitcoin com índice Nasdaq, pessoal. A gente acabou reparando, inclusive, hoje, a movimentação muito parecida, né? Nasdaq chegou a cair 2,5 e a mesma movimentação em blocos refletiu no Bitcoin, inclusive quando houve, né, esse repique, essa retração no final da tarde, tanto em Nasdaq quanto Bitcoin também responderam da mesma forma. E algo que me chama a atenção, pessoal, é a estrutura do preço que está sendo desenhado na bolsa americana. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ver se carrega aqui. Tá difícil, hein? Vou colocar aqui o código. Então, pessoal, a gente está com o gráfico aberto aqui. Quando a gente analisa, vou colocar um tempo gráfico maior, a gente vê aqui, pessoal, a possibilidade de confirmação de um topo duplo aqui na máxima histórica. E aí a gente vê que os compradores eles estão mantendo uma estrutura ascendente de fundos, tá, pessoal? Ou seja, se a gente perde essa estrutura de fundos aqui, pessoal, a gente pode ganhar velocidade e aí, né, quem sabe buscar novamente aqui a região dos 23.900 dólares, tá? Que é a região do próximo suporte. A gente tem a média de 20 períodos no semanal também segurando o preço por enquanto, mas, pessoal, a verdade é que com essa forte correlação entre Nasdaq e o Bitcoin, se a gente perde essa estrutura, né, devido a essa confirmação de um topo duplo, a gente perde essa média juntamente, pessoal, a gente pode ganhar velocidade e aí será um Deus nos acuda, porque poderá puxar o Bitcoin, né, de uma forma muito forte, né, inclusive a gente já colocou para vocês aí a possibilidade da busca ali pela região dos 60 mil dólares, evidentemente, desenhando esse cenário, mas dependendo aí, né, do volume, da amplitude, pode ser que vá ainda mais abaixo. É óbvio que a gente vai fazendo aqui o trabalho de formiguinha, né, um dia após o outro. Então,
Também não adianta a gente trazer o pânico generalizado, mas me preocupa bastante, tá? Essa estrutura que vem sendo delineada, essa questão da formação e a possibilidade de perca dessa estrutura aqui, tá? De fundos ascendentes. Então, isso também precisa estar muito claro, né? Essa correlação, ela existe, né? E recomendo você, inclusive, que acompanhe aí na sua casa os dois gráficos juntamente, você vai reparar que basicamente as movimentações que são feitas aqui acabam acontecendo aí de forma integral no Bitcoin. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é um ponto que me chamou a atenção, eu gostaria de compartilhar com vocês. O gráfico da Nasdaq também vai chegando próximo, é um ponto de decisão importante. E aí, pessoal, a gente torce para que mantenha essa estrutura, né, de preferência aí uma reversão, enfim, são pontos que a gente precisa ficar ligado porque vai refletir no mercado cripto como um todo e você precisa estar ciente aí para não ser pego desprevenido. Fechado? Então, tá aí a Nasdaq para vocês. Vamos ver o livro aqui, pessoal, rapidamente. Livro aqui pelos compradores pulverizado, tá, pessoal? Sem acumulação. Pouco mais ali na região dos 72 mil. Aí a gente tem quase 13 milhões de dólares posicionados. Posteriormente no 71, a gente tem mais 9 milhões de dólares posicionados. Aí sim, pessoal, na região dos 70, que é um ponto em que a gente poderá buscar, né, fazendo alusão aos múltiplos encontros ali na abertura, fechamento e máxima de 3 meses, temos quase 27 milhões de dólares. Então, querendo ou não, aqui poderá haver sim uma retração, virada de dezena, bastante comum, nada muito espantoso. E aí, mais abaixo, a gente tem um livro também bastante diluído. E pelo lado dos vendedores, pessoal, um livro também pulverizado, um pouco mais de acumulação, somente ali na região de 79, a gente tem quase 7 milhões e meio de dólares, que é basicamente o ponto, né, pessoal, onde os compradores precisariam quebrar, né, essa estrutura vigente descendente justamente para a gente sonhar aí em uma possibilidade de reação em virtude, né, das dificuldades que foram encontradas aqui no dia de hoje. Beleza, pessoal? Então é isso, tá aí o cenário para vocês. Um pouco triste pelo que foi apresentado hoje, mas né, vamos ver. A gente é brasileiro, não desiste nunca. Quem sabe a gente consegue alguma coisa interessante, mesmo com as dificuldades visíveis aí, pessoal, que tange um cenário mais positivo. Fechado? Então, manutenção aí das marcações, tá, pessoal? Sejam as resistências, seja os suportes. E vamos acompanhar daqui em diante. Temos aí um mega desafio. Torcer, né, pessoal, que haja uma reviravolta, porque o cenário vai se desenhando aí para um movimento bastante caótico. Fechado? Então é isso, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.